Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal da Nice Mates. Aqui é um canal onde a gente fala sobre diversos assuntos. E o assunto de hoje é sobre um tema, como vocês já podem ter visto pela descrição do vídeo, bem delicado. Algo realmente muito forte. Algo que mexeu com toda a minha vida, com toda a estrutura. Se você está chegando agora no canal, se você não assistiu nenhum vídeo, e se você não tem nenhuma expectativa sobre algo que está acontecendo na sua vida, alguém que está passando por uma cirurgia, alguém que foi acometido de algum erro médico, alguém que está numa situação muito delicada, veja esse vídeo até o final. E essa é a primeira parte de 3 vídeos que eu vou fazer para vocês, porque a história é muito longa, a história é muito forte, a história que eu vou contar pra vocês, uma história real que aconteceu com a minha família, comigo, né, com a minha casa, nesses 3 últimos meses que se passaram, né? Então eu vou tentar contar pra vocês nessa primeira parte do vídeo, começando do milagre, desse erro, a cirurgia cardíaca, que tipo de cirurgia cardíaca foi essa. Muitas pessoas que estão assistindo esse vídeo podem estar tendo o mesmo problema, então a gente pode estar alertando através desse vídeo como informação. Então vamos lá. Eu vou tentar editar esse vídeo da menor forma possível para deixar tudo bem claro para vocês. O meu marido, ele descobriu há 3 anos atrás que ele tem prolapso na válvula mitral, né? Uma estenose grave, importante. E ele tinha muita falta de ar, né? Ele ficava cansado muito fácil, tinha sudorese, a pressão alta. E até que chegou um ponto que ele foi parar num CTI de um hospital aqui do Rio de Janeiro, que se chama Getúlio Vargas, e ele ficou 3 dias no CTI. E lá nesse CTI ele descobriu essa estenose grave e descobriu também uma insuficiência renal, também grave. E ok, de lá ele continuou internado, foi para a enfermaria e ficamos aguardando 30 dias até que surgisse uma transferência para ele operar o coração. Só que isso não aconteceu. Então ele foi liberado dessa internação e logo nós começamos a correr atrás, né, de hospitais aqui no Rio, hospitais de referências para o coração. Moramos aqui na capital, então a gente sabe que existem hospitais especializados nisso aqui, perto de onde a gente mora. E aí começou a nossa saga. Até que ele foi para o Hospital dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro e lá muito bem atendido na parte ambulatorial. Porém ele foi internado para fazer cirurgia, mas não operava. Sempre faltava material, faltava médicos, faltava cirurgião, o setor de cirurgia cardíaca dos servidores estava fechada, sempre tinha algum problema. Não era para ser naquele momento. E ele continuou com acompanhamento ambulatorial, certo? Beleza. E foi passando algum tempo até que a médica dele fez uma cartinha e nos encaminhou para o Hospital Universitário Pedro Ernesto, que é um hospital de referência da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ. E esse Hospital Pedro Ernesto, que é um hospital referência para várias doenças, por ser um hospital escola, né, ele foi ser atendido por lá, e lá ele começou a parte de exames e tudo, foi comprovado realmente o problema. Não demorou muito tempo, né? Em menos de 1 ano foi todo o processo de exame, admissão, tudo, até que fosse chamado para a cirurgia. E ele foi internado, tá? Ele foi internado no dia 23 de julho deste ano, de 2019, e uma internação eletiva, né, que foi marcado direitinho. E ele ficou muito bem lá, mas nada de chegar o dia da cirurgia, né? Também sempre faltava algumas coisas, reduzir a equipe de cirurgia, sempre tinha algum problema. E o que acontece? Eu vou parar nessa parte aqui. Ele vivia uma vida normal. Meu marido não tinha, assim, apesar de ter algumas limitações do cansaço e tudo, mas ele vivia uma vida normal, né? Ele ficou encostado pelo INSS por conta do problema renal que estava bem mais grave que o coração. E por conta do cansaço, aquelas coisas todas. Mas ele aparentemente, você olha, eu vou colocar uma foto para vocês verem como é que ele era. Eu vou colocar alguns videozinhos também enquanto eu vou estar falando, para vocês verem que a gente vivia uma vida super normal, né? E a estenose mitral grave,
Eu vou tentar colocar uma foto aqui para vocês verem como que funciona essa parte ou como não funciona, se é que você conhece alguém que tem esse problema, também para não se desesperar, né? Porque dá tempo da pessoa fazer a cirurgia. E lá nesse hospital a gente descobriu que eles fazem essa cirurgia, sim, muito costumeiramente, eles fazem muito essa cirurgia, né? 2 por dia, né? Toda semana eles estão lá fazendo muitas cirurgias assim. E meu marido continuou na espera, né? Então os médicos foram conversando com a gente que realmente a válvula do coração dele estava bem obstruída mesmo. E o sangue tentava passar, não conseguia e o sangue voltava. Né? Nisso que o sangue voltava, ia pro pulmão e dava aquela falta de ar nele, né? De um dia eu vi ele com o olho regalado, assim, aquela coisa bem forte, quando ele foi parar no CTI, né? Mas quando ele em repouso, ele tranquilo, nunca teve problemas. Ele também toma um medicamento para afinar o sangue, que é o Marevan, né? Não pode comer coisa muito verde, tem todo um controle. Até que no dia 16 de agosto, foi avisado a ele que ele seria operado. Agora começa a nossa saga, né? Agora começam as fotos fortes que eu vou colocar para vocês. No dia 18, conforme vai aparecer a foto para vocês, eu estive no hospital, levei os meus filhos. Porque é uma cirurgia, né? Então eu não sabia depois como é que os meus filhos iriam vê-lo. Então eu levei as crianças para as crianças ver o pai, brincar com o pai, aquela coisa toda. E foi uma alegria, foi muito bom, né? Mal sabíamos a saga, o perrengue que nós iríamos passar. Nós não tínhamos ideia. E no dia 18 foi só festa. No dia 19 chegou e quando foi mais ou menos umas 10 horas da manhã, ele me mandou um áudio dizendo que ele iria só para cirurgia depois das 2 horas da tarde. Eu falei, tudo bem, meio-dia eu vou para o hospital. Quando eu cheguei no hospital meio-dia, ele já não estava na enfermaria. Ele já tinha subido para o centro cirúrgico. Então eu não vi meu marido antes da cirurgia. E foi quando eu soube que ele já estava sendo operado. Aí o coração da gente, né, destroça na hora, né? A gente só começa a se apegar em Deus. Subimos para o 7º andar e ficamos lá aguardando o resultado, né, final. E ficamos 5 horas esperando acabar a cirurgia. E eu lá no 7º andar, o 7º andar é o CTI, então ele seria obrigado a passar por mim, né, mesmo que entubado, que eu sei que é um processo normal. E foi assim que aconteceu, né, 5 horas depois da cirurgia, um pouco antes, sobe o primeiro cirurgião, chefe. O nome dele é o Dr. Professor Joaquim Henrique, tá? Um professor da UERJ, professor cirurgião cardíaco. E ele falou pra mim, olha, foi a cirurgia, tá? Foi tudo bem, a troca de válvula foi tudo bem. Aí eu falei, poxa, que maravilha, né? Graças a Deus, que bom. Passaram-se mais algumas horas, passa meu marido na maca. Mas passa o meu marido e uma equipe imensa em volta dele. Muitos médicos, muitos enfermeiros, muitos. E eu falei, deve ser normal, porque, né, uma cirurgia invasiva, é peito aberto, eles abrem daqui até aqui embaixo, né? A pessoa tá bem debilitado ali. E entrou no CTI. E eu aguardei o médico auxiliar sair para conversar comigo. O médico auxiliar, ele é um africano, não fala muito bem o português, e ele tentou me explicar algumas coisas que eu não entendi. E ele só falou, uma parada, que aconteceu uma parada, mas daqui a pouco tá tudo bem, ele vai ficar bem e tal. E eu fiquei meio assim, né, mas falei, tá bom, ok, doutor. Eu falei, bem, como o professor deles falou que foi tudo bem, então foi tudo bem. Eu vim pra casa em paz. E fiquei em casa, né, pensando, ai meu Deus, é amanhã. Aí eu entrei no grupo que eu tinha no WhatsApp do coração, perguntei ao pessoal como é que funcionava. Eles falaram, não, Nice, depois de 24 horas, a pessoa já tirou o tubo e já tá falando. Aí eu, ai que maravilha, graças a Deus. Chegou o dia da visita no dia seguinte. Quando eu cheguei no hospital, meu marido ainda estava todo entubado. Todo parado. Foi quando veio até a mim, a médica do plantão,
psicóloga, assistente social. Vieram na minha direção, na direção das minhas cunhadas que estavam comigo, eram duas. E nessa mesma hora, elas começaram a, tipo, oi, tudo bem? Vocês são família do Sidney? Eu falei, sim. E começaram a conversar conosco, falando da gravidade do problema. Mas eu vou dizer pra vocês que quando elas vieram até nós, elas nos contaram que a cirurgia em si foi um sucesso, porém, o meu marido teve perda de oxigênio, que levou ele a uma parada cardíaca de mais de 10 minutos. E que eles não sabiam se ele iria voltar, eles não sabiam se ele iria acordar, se ele acordasse, quais sequelas cerebrais ele teria. E ela falou pra mim, vai no CTI, fica com ele quantas horas você puder, e porque a gente não sabe como será essas 24 horas. Gente, um buraco abriu diante de mim. Na mesma hora eu fiquei meio cega, eu fiquei assim, como assim? É uma cirurgia simples que todo mundo faz aqui todo dia, o pessoal do grupo do coração faz e vai pra casa. E eu fui pro CTI e eu peguei na mãozinha dele. E a mão dele estava bastante inchada. E eu agachei e eu só chorei. Chorei. Pegaram um banco, botaram do lado da cama dele. E eu só chorei. Não tinha mais o que eu fazer a não ser chorar. Nisso a psicóloga veio, ficou perto de mim e falou, calma, fica calma. E eu falei, como assim? Ele entrou andando no centro cirúrgico. Ele andou bem, ele conversou comigo, ele me mandou um áudio de manhã, ontem. E vocês estão me dizendo que ele não vai acordar, que talvez ele não acorde. E ficou tudo muito confuso na hora, fiquei muito perturbada, muito chorona, muito, sabe, desesperada. E na mesma hora, a única coisa que eu tava ali na hora era pedir a Deus misericórdia. E eu falava, meu Deus, não leva meu marido, E eu segurando na mãozinha dele, ele nem um sinal, só tinha uma máquina que apitava muito. E até hoje eu tenho um barulho daquelas máquinas apitando na minha cabeça. E eu vou colocar uma foto pra vocês de como que ele estava no segundo dia, pra vocês verem. E eu também não imaginava que ali começaria, basicamente, toda uma mudança na minha vida, na vida dele e na vida de todos que estavam naquele hospital. Tanto a equipe médica, quanto da equipe de enfermagem, quanto da equipe de fisioterapia, quanto os visitantes, os guardetes, os faxineiros, todos seriam envolvidos com essa história. E eu, naquele momento, no primeiro dia, eu vim para casa e eu praticamente urrava, né, de desespero, de angústia e de, meu Deus, meu marido, como vai ser? Ao mesmo tempo, quando você passa por situações assim, você tem fé. Se você é cristão, você tem fé. Eu tenho fé. Na mesma hora, parece que a fé some e bate o desespero. É assim, você oscila entre ter muita fé e daqui a pouco você achar que realmente aquilo que o médico falou vai acontecer. E foi desesperador. E chegou o segundo dia de visita e lá estava eu, rigorosamente. E lá estava meu marido do mesmo jeito. Deitado, imóvel, respirando por aparelho, mais de 7 tipos de medicamentos, o coração dele batia 169 por minutos, era uma coisa assim, batia tão rápido, sabe, que as ondas no aparelho, o respirador ligado, aquelas máquinas de tudo,
Era uma coisa assim surreal. É uma cena surreal. E aí vocês falam pra mim, Nice, aonde tá o erro médico? Eu vou contar isso no próximo vídeo. O que foi que aconteceu na cirurgia que levou o meu marido a isso? Se era uma cirurgia que em 24 horas ele estaria acordado conversando comigo e isso não aconteceu numa troca de válvula, ele botou uma metálica, retirou a dele, a natural, e colocou uma válvula metálica para o sangue passar bem. E isso aconteceu super bem. Porém, houve algo feito por uma das pessoas da equipe médica e que acabou levando meu marido a essa parada cardíaca de 10 minutos. E que no primeiro dia, meu marido já foi desenganado nas primeiras 24 horas. Quando eu cheguei no dia seguinte, que seria as 48 horas, que seria o fechamento das 24 horas, a médica me deu só mais um dia, mais 24 horas. Que ela disse que nós iremos aguardar agora mais um dia para saber se ele vai ter mais uma parada cardíaca ou se ele vai continuar da forma que está. E se ele continuar, se ele acordar, como que vai ser esse despertar? Vamos aguardar. Essa palavra eu ouvi mais de 1000 vezes. Vamos aguardar, vamos aguardar. Né? Que fez a troca de válvula. E o que aconteceu com ele em questão de evolução, isso vai ser no último vídeo. No penúltimo vídeo eu vou estar falando sobre o erro médico. Então eu vou estar postando esse vídeo para vocês. Vocês vão estar assistindo esse vídeo hoje. E no dia seguinte eu vou estar postando para vocês sobre o erro médico. E por último, a evolução. Então eu espero vocês no próximo vídeo, explicando com mais detalhes o que aconteceu, algo tão terrível, tão tremendo que aconteceu nas nossas vidas, na nossa família, e que eu quero muito compartilhar com vocês assim em detalhes, para que vocês possam ver que nem tudo tá perdido, mas que dói muito, dói demais, mas a gente tem que acreditar. A gente tem que acreditar. Então, até o próximo vídeo, vou estar explicando para vocês a questão da cirurgia cardíaca, da válvula mitral, questão de intubação, como que ele foi intubado, o que aconteceu na intubação, por que ele teve uma parada cardíaca. E então me aguarde até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.